Opinião internacional, uma semana cheia de eventos. Encontro do G20, um superporto da China no Peru. Temos também o Tribunal Penal Internacional pedindo a prisão de Netanyahu, primeiro-ministro de Israel. E aqui conosco, para comentar estes e outros fatos da política internacional, o embaixador José Vicente de Sá Pimentel. É um prazer tê-lo novamente aqui, embaixador. Prazer é meu, Luciano. Tudo bem? Tudo bom. Embaixador, nós tivemos uma semana cheia de fatos, de eventos internacionais. Vamos começar aqui com o G20 e vamos falar do superporto com investimento chinês, que foi inaugurado nesta semana por Xi Jinping. É um superporto que colocou os Estados Unidos em alerta, inclusive os Estados Unidos mencionando o receio de atividades militares, de navios militares de grande porte que a China poderia trazer à América do Sul através desse porto. Por outro lado, acompanhei uma notícia aqui que os empresários do Acre estão felizes com um porto dessa natureza lá, que podem escoar sua produção via Pacífico. Ou seja, é a rota da seda chinesa, só que é uma rota que, do ponto de vista diplomático, tem vários aspectos ásperos. Como é que o senhor avalia isso tudo? Bom, antes de mais nada, falar no G20, nessa reunião do Rio de Janeiro, é uma coisa que me dá prazer, né? Porque foi um sucesso extraordinário. Sabe que essas reuniões, essas conferências, o público em geral vê apenas o final, né? A conferência, a declaração, o que aconteceu nesse encontro dos grandes líderes, né? Mas, na verdade, o trabalho começa muito antes, começa um ano antes. E quando se passa a batuta para o próximo, esse já começa a trabalhar. E o próximo será a África do Sul, que é um país muito particular para nós, Brasil, né? Temos uma cooperação muito boa com ele. Portanto, o nosso trabalho continua. O G20 foi assim, uma demonstração do melhor do Itamaraty, no meu entender, né? A capacidade de conversar primeiro internamente, entender quais são as grandes prioridades do governo brasileiro e, a partir daí, então, criar uma estratégia internacional para você adubar, né? Para você ampliar o escopo das propostas que a gente pode manter. O escopo é a viabilidade dessas propostas. Quer dizer, você definiu aqui 3 grandes prioridades, que foram essa grande iniciativa, essa aliança contra a pobreza e a fome, né? A questão climática, naturalmente, a questão ambiental, que é fundamental para o Brasil, e a questão da governança, que é uma preocupação histórica do Itamaraty, né? E que é fundamental, né? Porque sem participar dos assuntos, quando você tem interesses que são lídinos, são válidos, você precisa lutar por eles. E para lutar por eles, você precisa ter uma participação, sentar na mesa dos mais ricos, como já se disse antes, né? Mas isso é realmente uma agenda importante para nós. O que você viu é que nós começamos a trabalhar lá atrás, né, mas, de repente, o Trump foi eleito, o Milley começou a desempenhar uma presidência realmente muito forte, né, dentro da Argentina e muito áspera para com o Brasil, né? Ou seja, só nesses 2 aí nós teríamos possibilidades de problemas com essa nossa agenda, que é uma agenda, curiosamente, mais assemelhada a ideias de esquerda, né? ou ideias que foram assemelhadas à sensibilidade de esquerda, a ideia de combate à fome, ideia de mudança na governança. Então, e a própria luta ambiental, né, que é vista atualmente pelo Trump com o maior desprezo. Ele quer perfurar, né? O lema atual dele é drill, baby, drill. Perfure, querido, perfure
ele quer perfurar poços de petróleo e gás por tudo quanto é lugar. Muito bem. Mesmo assim, né, mesmo sabendo que essas posições poderiam ser prejudicar, né, as posições brasileiras, sobretudo nessa parte final, o trabalho foi muito bem feito e você viu que os americanos, que podiam simplesmente lavar as mãos e não participar de nada, tiveram uma participação muito interessante. O Biden, inclusive, fez questão de visitar a Amazônia, o que demonstra, pelo menos em tese, uma certa concordância com a preocupação que o Brasil tem com a Amazônia e com a questão climática em geral, né? E o Milei, ele tentou, no início, criar um problema com a aliança, né? A ideia da Aliança Global contra a Fome. Ele se insurgiu contra certas partes da aliança, como, por exemplo, a taxação dos mais ricos, dos ultra-ricos, mas acabou aceitando, sei lá, e saiu assim meio de fininho, ninguém nem notou a saída dele. Mas, ou seja, o G20 é uma coisa que nós temos que realmente nos orgulharmos, porque foi um trabalho muito bem feito e muito bem sucedido para a diplomacia brasileira. Embaixador, agora, os Estados Unidos, com o governo Trump e essa posição, vamos dizer, até certo ponto negacionista, até certo ponto não, né? Negacionista do governo Trump em relação ao clima, como é que o senhor avalia a efetividade das medidas anti-aquecimento global, etc., sem a presença dos Estados Unidos forte nesse aspecto? É possível os outros países tomarem medidas concretas sem os Estados Unidos? Olha, não ajuda nem um pouco. Não ajuda os Estados Unidos também, né? Porque não somos apenas nós que vamos sofrer os malefícios do aquecimento global, né? Os Estados Unidos também já têm várias instâncias, várias ocasiões em que estão sofrendo com esses problemas climáticos, essas variações violentas e com os problemas todos que decorrem daí, né? Não ajuda, mas tampouco torna a tarefa menos importante e menos urgente. Então você tem que trabalhar com aquilo que existe, né? Você não pode viver em política, e sobretudo em política externa, você não pode viver de aparências apenas. Você tem que ir atrás e encontrar os parceiros possíveis e realizar aquilo que pode ser realizado. O Brasil tem a eleição do Trump coloca uma série de interrogações. O que vai acontecer? A gente não sabe muito bem, né? Porque ele não tem propriamente um programa de trabalho. Tem certas coisas assim, intercortadas, e que, em geral, não são muito condizentes com aquilo que nós queremos, nós acreditamos e nós precisamos fazer. Mas, por uma coincidência ou não, nós temos uma visibilidade diplomática nesse próximo ano extraordinária, né? Já começou com o G20, nós vamos ter a presidência do BRICS, e o BRICS agora ampliado pode não ser do agrado de muitos críticos, mas, na verdade, ele tem algumas vantagens até sobre o formato anterior. E a nossa posição na presidência nos dá uma responsabilidade extraordinária, porque nós vamos ter que aguentar certas barras e vamos ter que propor certos caminhos. Daí que eu acho que, além do G20, que já foi uma coisa extraordinária, porque você convencer 19 países e mais duas grandes organizações, como a União Europeia e a União Africana, a nos seguir nessas trilhas, né, porque também as prioridades do Brasil eram três, né? Era a aliança global contra a fome e a pobreza, como sempre, a questão climática, né? A luta contra esses problemas todos advindos do aquecimento global, e a questão da governança. São essas as três grandes as grandes três prioridades.
A governança, nós estamos, de alguma forma, exercendo, né, uma parte importante na liderança de uma parte importante do mundo ao assumir a presidência do G20, ao assumir a presidência do BRICS e, no fim do ano, portanto, trabalhando nisso, ao assumir no fim do ano, em novembro, né, a presidência da COP30. Então, o que está sendo desenvolvido em Baku, no Azerbaijão, continua com a nossa presença, com a nossa possível, eu não vou falar liderança, porque é uma palavra que choca certos ouvidos de críticos, né? Mas com a nossa participação efetiva nos grandes problemas da atualidade. Se os Estados Unidos, nossos tradicionais parceiros, terão posições semelhantes às nossas, vamos ver, vamos ver como vai ser e vamos trabalhar com as circunstâncias. Embaixador, a gente falava inicialmente sobre a questão da Rota da Seda, China abrindo espaços com investimentos gigantescos, inclusive aqui na América do Sul, nessa chegada do Xi Jinping e do Biden à América do Sul para o encontro do G20, teve uma passagem lá pela inauguração do Porto de Xangai, no Peru. Como é que o senhor analisa a posição do Brasil entre esses dois gigantes econômicos e militares do planeta e que agora tem, de alguma forma, os olhos mais voltados para a América do Sul? Mas você vê só como essa coisa de diplomacia é complicada, né? Porque você não pode abrir mão dos seus interesses e entender muito bem como você consegue chegar a realizá-los, né, dentro das circunstâncias que você encontra, né? A China tem esse programa, né, que eles chamam de BRI, né, que é vulgarmente chamado de Rota da Seda, tem há alguns anos, né, 10 anos, coisas assim, mais ou menos aí. E desde o início, a China queria nos envolver nesse. O início disso era uma questão de infraestrutura entre o leste da Ásia e a Europa, quer dizer, aproximar a China da Europa e dos demais países do leste asiático, porque aquilo ali não é brincadeira, muitas disputas seculares. Então, o propósito inicial é isso, mas aí, rapidamente, ao se expandir para a Europa, se expandiu de imediato para a África e logo estava chegando à América Latina. E o interesse chinês em que nós aderíssemos a esse grande programa, né, que é orçado, já não se fala mais de bilhões de dólares, já está reparando? Agora é tudo trilhão. E tudo que envolve a China é imenso. Nós vamos fazer uma visita bilateral do Xi Jinping, em vez de assinar 5, 10 acordos bilaterais, assinamos quase 40. E a China nos coloca entre os parceiros privilegiados, que eles dão um nome especial, não é mais uma parceria estratégica, agora tem um nome especial, e vale por 50 anos. Os chineses são assim, eles têm essa visão de um planejamento que, de certa maneira, é um pouco oposto, né, desse voluntarismo, desse individualismo americano. Mas o fato é que a China tem encontrado aqui, na América Latina, na América do Sul também, né, parceiros muito interessados em desenvolver esses laços com essa nova iniciativa deles. E o Peru, tipicamente, aceitou fazer esse porto, que é outro porto, que saiu caríssimo, uma barbaridade, e realmente dá ao Peru uma posição estratégica interessante. Os estados do norte do Brasil ganham uma saída para o Pacífico, que é, de fato, muito importante, né? E bem-vinda para eles. O Brasil não entrou nessa iniciativa chinesa. Mesmo com a vinda aqui do Xi Jinping, que é uma dupla honraria, porque ele participa de uma reunião do G20 e fica para
para fazer uma visita, marcar uma visita oficial no plano bilateral. Então, isso é uma grande deferência, né? Não levou a nossa adesão à Rota da Seda, e há bons motivos para isso, não apenas, né, o nosso interesse em manter as relações com os Estados Unidos no nível de, se possível, né, paridade com a China. A China já passou na frente, é o nosso maior parceiro comercial e muito provavelmente o maior investidor externo no Brasil atualmente. Mas os Estados Unidos são um país fundamental para nós, ainda são, e nós queremos as melhores relações com eles. E depois é preciso ter em vista, né, que a questão a questão da concorrência entre as duas maiores economias e os dois países líderes mundiais na atualidade, que são Estados Unidos e China, essa competição entre eles veio para ficar e vai ficar durante muito tempo, né? E não adianta você querer botar as suas fichas num lado ou no outro. Agora você vê, o Peru aceitou fazer esse porto, que é maravilhoso, etc. E ao fazer a inauguração disso daí, já vem a Joan Richardson, né, a ministra, enfim, a que tem, nesse momento, a incumbência, a responsabilidade de avaliar todas as posições estratégicas dos Estados Unidos, dizer que aquilo ali pode se transformar num ancoradouro de águas profundas para submarinos e outros navios, outros artefatos militares de guerra chineses. Então você vê que isso aí pode dar uma confusão danada. Você tem lá um porto e você está querendo fazer com que aquilo se transforme num ganho comercial importante para você, para a região e tudo. Muito bem. Aí chegam os Estados Unidos e criam um embargo qualquer, criam dificuldades. Imagina as empresas que vão fazer negócios com o Peru, os prejuízos que vão ter numa hipótese dessa, né? E é o tipo da coisa que pode ser repetida várias vezes. Então, aí a prudência é uma boa estratégia, e eu acho que entrar nessa estratégia de equivalência entre China e Estados Unidos ainda é uma boa alternativa para o Brasil. Embaixador, vamos dar um pulo agora na política do Oriente Médio. Eu fiquei surpreso. O Tribunal Penal Internacional quer a prisão do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e do comandante militar do Hamas, Mohamed Deif. Surpreendeu? Duas perguntas para o senhor. Primeiro, essa decisão surpreendeu o senhor? E a segunda pergunta, qual é a efetividade e qual é a consequência de uma decisão como essa? Luciano, eu acho que nós já conversamos aqui mesmo, e em outros artigos que eu fiz, eu mencionei a possibilidade de que o Benjamin Netanyahu se transforme no futuro, que é difícil de prever, né? Se transforme num camarada que a ser submetido a um julgamento muito sério, inclusive a um tribunal que eu equacionei uma vez aos tribunais de Nuremberg, né? Seria até uma coisa, não digo irônica, mas é mais trágica, né? Porque Nuremberg foi feito justamente para punir os generais que criaram o Holocausto. Mas estava muito evidente, eu acho, que porque a questão aqui é que, na verdade, há crimes de guerra cometidos por Israel, ou mais especificamente, porque quando a gente fala em Israel, parece que a gente está fazendo uma crítica a uma coisa que é muito maior. E, na verdade, você está fazendo uma crítica a um governo que muitas vezes tem
passado dos limites na sua compreensível até certo ponto, né, meta de pôr um fim ao terrorismo do Hamas e, eventualmente, do Hezbollah. Se existe uma preocupação real que deve ser trabalhada, e todo presidente, todo primeiro-ministro, todo governo de Israel terá sempre essa preocupação, que é justa, existe, por outro lado, regras que foram criadas depois da Segunda Guerra, sobretudo, guerras que estão inscritas, por exemplo, nas convenções de Viena, e que vieram a criar esse arcabouço jurídico ligado, de alguma maneira, à construção do mundo ocidental, do mundo, enfim, depois da Segunda Guerra Mundial. Um desses instrumentos é o Tribunal Penal Internacional. É um tribunal que não obriga, né, ninguém a fazer isso ou aquilo, porque vai depender muito do que os países decidirem fazer. Os Estados Unidos, por exemplo, decidiu não ser membro do TPI, Tribunal Penal Internacional, né? E, portanto, em tese, as decisões dos Estados Unidos não repercutiriam no tribunal, o que é uma meia-verdade, porque se repercutem, eles podem ser julgados ou podem ser examinados, pelo menos no TPI, e eventualmente terão um sentido moral. Essa decisão contra o Netanyahu se enquadra um pouco nisso, porque se o que aconteceria é a mesma coisa que aconteceria agora com o Putin. O Putin não pôde sair da Rússia para vir ao Brasil, porque se ele chegasse no Brasil, ele poderia ser preso. Ele poderia ser preso, não pelo governo brasileiro, mas por uma instância qualquer, sabe? A polícia do Rio de Janeiro, a justiça do Rio de Janeiro poderia determinar a prisão dele, porque ele é uma pessoa sobre a qual pesa uma condenação do TPI. E isso poderá acontecer com o Netanyahu se ele, por acaso, vier ao Brasil ou qualquer outro país, coisa que ele não vai fazer. Mas ele pode perfeitamente ir aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos não tem a jurisdição do TPI, não incide sobre os Estados Unidos, que não é um país membro do TPI. Então, é o seguinte, a situação de Israel é uma situação muito complicada, e é difícil falar nisso, encontrar as palavras certas. Então, eu prefiro, né, utilizar o raciocínio e as palavras do Papa Francisco, porque ele disse há algum tempo atrás que essas questões, né, envolvem mais do que apenas interesses imediatos de guerra. E disse há pouco tempo, recentemente, que é preciso avaliar direitinho se existem crimes cometidos pelo governo Netanyahu que possam ser eventualmente catalogados, qualificados de crimes contra a humanidade, crimes de genocídio. Isso foi dito pelo Papa. Existe essa sensibilidade. Você sabe que o Papa não é apenas um bom velhinho e tal, que fala coisas assim e tal. Ele, na verdade, se apoia numa das diplomacias mais bem reputadas do mundo. A diplomacia do Vaticano é considerada uma das top, né, que existem. E há vários motivos para isso, né? As pessoas não apenas você tem ótimos profissionais, mas você colhe confissões do mundo inteiro. E isso você alimenta uma quantidade de informações extraordinária. E o Papa tem essa posição, que absolutamente não será contra Israel, nem favorável ao terrorismo do Hamas e do Hezbollah, mas é uma preocupação, eu acho, bastante razoável contra
os detentores atuais do poder no governo israelense. Embaixador, agora vamos dar uma decolada rumo aos Estados Unidos e rumo à formação de governo do presidente eleito Donald Trump. A gente brincava aqui sobre as estripulias de Trump, nessas indicações de nomes para o gabinete dele, e ele teve que recuar em nomeações importantes. O senhor que acompanha bem de perto a política interna e externa dos Estados Unidos, como é que o senhor analisa essas idas e vindas iniciais da formação de governo do Trump? Pois é, rapaz, o que você diria se um presidente do Brasil indicasse como seu ministro o secretário de Defesa, digamos, o Bonner, ou o atual âncora da Jovem Pan? O que você diria? Você fica um pouco surpreso diante disso daí, porque, afinal de contas, qual é o nível de conhecimento que esse rapaz já demonstrou em matéria de política externa? Se não falar, repetir, ecoar aquilo que o próprio Trump vem dizendo já há bastante tempo. Você tem, como secretário de Estado, ou seja, o nosso equivalente a ministro das Relações Exteriores, um senador cubano, cubano de segunda geração. Né? O pai chegou depois eles não foram presos por Fidel Castro, nada disso. E ele nasceu, Marco Rubio nasceu nos Estados Unidos, mas foi levado está sendo indicado, né, como chanceler, como ministro das Relações Exteriores. Marco Rubio, ele tem os votos que ele ganha para se eleger são cubanos, são da imensa colônia cubana na Flórida, né? E ele tem feito uma carreira política em cima disso. Ele foi, inclusive, se opôs ao Trump em 2020, quando o Trump foi eleito para o seu primeiro mandato, né? Ele era um dos opositores e muito vocal contra o Trump. Assim como Matt Gaetz, né, que foi indicado pelo Trump para ser ministro nos Estados Unidos, ministro da Justiça e procurador-geral da República é mais ou menos a mesma coisa, sabe? Eles dividem as tarefas, não são bem definidas como é no Brasil. Então, o Attorney General é, de fato, o ministro da Justiça. E o Matt Gaetz, que é um deputado, foi indicado inicialmente pelo Trump. Olha, esse camarada tem acusações pesadíssimas de todo tipo de estripulia sexual, inclusive com moças menores de idade. Mas não fica por aí. Tem outras acusações que forçaram, inclusive, uma investigação importante, né, dentro da Câmara Federal dos Estados Unidos, e diante disso, ele, inclusive, renunciou ao mandato de deputado para não ter que responder às acusações que derivariam desse relatório. Como é que você pode interpretar, então, esse tipo de nomeações? Nos Estados Unidos, os membros do gabinete, isso é uma tradição, né? Não está escrito em lei que eu saiba, o presidente que vai ser empossado, ele indica antes os seus ministros para que eles sejam avaliados pelo Congresso. E não existe também uma fórmula fixa para esse tipo de avaliação. Mas, em geral, né, existe uma cerimônia qualquer, uma pequena sabatina, o sujeito vai lá e tal, e aí ele tem a aprovação dele carimbada pelo Congresso. Esse ano, inclusive, é possível que eles eliminem essa burocracia, porque com o Trump tudo é diferente. Né? Mas, mesmo tendo essa obrigatoriedade de haver algum tipo, né, de avaliação,
dos candidatos a cargos no ministério, o Trump indica essas pessoas que parece que ele está afrontando, né, as autoridades constituídas. É difícil de entender o que ele está realmente querendo fazer. Né? O camarada que está indo para aquela EPA, né, que seria a agência ambiental, é um camarada que já disse inúmeras vezes que é contra todos os controles ambientais. O camarada que está indo para o ministério, que seria, né, a secretaria, o Ministério da Energia, é partidário daquilo que diz o Trump, né? Furar, 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 vamos tirar todo o petróleo onde quer que ele esteja, nada de ter preocupações ecológicas ou ambientais. Né? Curiosamente, o secretário que ele ainda não indicou é o do Tesouro. Ele não definiu ainda quem vai ser o responsável, quem seria o responsável, quem seria o ministro, quem seria o ministro da Economia, quem seria o ministro encarregado dos investimentos e das contas internas americanas. Ele ainda não definiu. Mas os outros ele define como se fosse, não sei, como se fosse uma brincadeira, ou como se fosse realmente um certo escárnio, né? Uma maneira de não ligar muito para o que as pessoas vão fazer. A grande maioria dos indicados por ele até agora são pessoas que trabalharam na imprensa, especificamente na Fox News, né? E que talvez tenham facilidade para defender na Fox News as posições que o Trump determinar. Talvez seja essa a lógica por trás dessas indicações tão estranhas. Cá entre nós aqui, eu vejo com preocupação, seja nos Estados Unidos, seja em qualquer parte, uma desarticulação da respeitabilidade institucional, né? A gente, me parece, é tentado a pensar assim numa coisa, quando a gente vê iniciativas assim de pouca reflexão sobre indicações, assim, eu tenho um certo temor de uma desarticulação da respeitabilidade institucional, seja de qual for o cargo, né? De um secretário de Estado, de um secretário de Meio Ambiente, de um ministro, alguém de poder de decisão nessas áreas. Embaixador, eu queria agradecer a sua presença aqui, as suas explanações tão necessárias para nós entendermos o caminhar da política internacional e já nos preparar para uma próxima conversa, porque assunto é o que não vai faltar. Mas deixa eu só acrescentar um comentário aqui. Talvez o nome mais impactante de todos esses, apesar das características desses que eu mencionei aqui, talvez o mais impactante seja mesmo o Elon Musk, né? E que é o homem mais rico do mundo, reputadamente o mais rico do mundo, e que está sendo escolhido por um cargo que nunca existiu, que não teria assento propriamente em lugar nenhum, seria sei lá, uma coisa assim, ainda mais leve e sem restrições burocráticas do que nós já tivemos, né, aquele Ministério da Desburocratização que nós tivemos no Brasil. O Musk seria o diminuidor dos desperdícios do governo. Ele acabaria com o desperdício do governo. Aí você coloca um camarada que pode não entender de muita coisa, nem de boa educação, mas tem uma coisa que ele entende, que é dinheiro, e de cuidar das empresas que ele tem. Aí você coloca um camarada desse para cuidar do dinheiro de todo o governo e para fazer com que as regras que existem para cuidar do dinheiro sejam modificadas. Quer dizer, o potencial de complicação que isso tem é imenso. As pessoas ficam achando, não, ele é um camarada muito rico, ele vai simplificar todas as regras. Até que ponto? Ele nunca foi um camarada que você pudesse dizer que ele não sai cuidar dos seus negócios. Não é de
não é de não é pingo d'água, né? Um camarada como Elon Musk, ele pensa primeiro nos interesses dele, segundo, terceiro, quarto, quinto, até 100, será sempre os interesses dele que ele vai colocar na frente. Então, vamos ver onde vai dar esse negócio. Além do mais, é uma coisa que muita gente já está prevendo. Você coloca duas personalidades como Trump e como o Musk em conjunto, e quanto tempo que eles vão ficar sem brigar. Porque os dois estão acostumados a fazer apenas aquilo que eles querem. E de que maneira que eles vão poder conviver dentro de um governo só. Vamos ver. Isso, rapaz, esse governo americano vai dar muita margem para discussões, não apenas entre nós, mas entre gente muito boa, mundo afora. Assim. Perfeito, embaixador. A comentário que você faz na redação aqui é o seguinte: a Casa Branca é grande o suficiente para abrigar os egos de Trump e Musk? Por quanto tempo a estrutura da Casa Branca vai comportar esse peso, né? Embaixador, eu quero agradecer a sua presença mais uma vez e na próxima edição de Opinião Internacional vamos voltar a falar sobre isso e sobre outros assuntos. Ok, Luciano, ok. Os assuntos são divertidos, pelo menos isso. Exato. Esse foi mais uma Opinião Internacional. Obrigado pela sua audiência.